Isto é para falar. É aqui? Ok. Não sei se estão todos os senhores deputados da Comissão. Pedi à doutora Teresa para dar uma vista de olhos no exterior, para recomeçarmos então o nosso plenário. Penso que estamos em condições de iniciar. Aquele que é da nossa ordem do dia, o seu ponto 5, que é a audição da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais sobre a falta de trabalhadores na escola pública, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Queria primeiro apresentar o pedido de desculpas por a hora se ter prolongado um pouco mais, mas são questões do dia-a-dia, nem sempre as coisas acontecem como nós desejamos. Houve também uma audição antes de vos receber, de maneira que vamos tentar recuperar o tempo, sem pressionar, obviamente, a vossa intervenção e os vossos esclarecimentos. Eu, como este requerimento é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista, a grelha só vou lembrar, é assim, são 5 minutos para a apresentação do Grupo Parlamentar requerente, depois a Federação Nacional tem 10 minutos, os restantes grupos parlamentares e o deputado IEL têm 5 minutos cada, depois volta o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, que é a entidade requerente, a ter 3 minutos e faz a súmula ou a síntese a Federação Nacional. Eu, entretanto, deixava uma nota de aviso para os seus deputados que ainda não assinaram a folha de presença, que ela está aqui colocada, portanto, mesmo ao lado, para não haver necessidade dela rodar. Se tiverem a bondade de se deslocarem junto da funcionária, fica o problema resolvido. Ora bem, então vamos partir para o início da audição da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas. A requerimento do Partido Comunista tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita. Muito obrigada, Sr. Presidente. Partido Comunista Português, só retificar. Começava por cumprimentar a Federação dos Trabalhadores, dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, agradecer a vossa vinda à Comissão sobre um assunto que a nós, Partido Comunista Português, tem suscitado muita preocupação e intervenção também. A falta de trabalhadores nas escolas é conhecida de há longo tempo, já não é desta legislatura, ainda na passada legislatura tivemos a oportunidade aqui em Comissão de a debater múltiplas vezes. O que é facto é que em relação ao cenário do presente ano letivo, o Sr. Ministro da Educação tem falado e tem-se referido a esta falta como faltas temporárias, como escolas que demoraram a iniciar o processo de contratação de funcionários, um problema que estará a ser corrigido desde 2015, a questão da insuficiência de trabalhadores e, inclusivamente, numa entrevista à Lusa este mês, o Sr. Ministro falou no reforço de 4.300 funcionários na passada legislatura, com a possibilidade de contratação de mais 1.000. E afirmou que não via como um problema estrutural os casos de escolas encerradas por falta de funcionários e também em relação aos protestos que têm ocorrido de trabalhadores, de pais, encarregados de educação, enfim, das várias comunidades educativas. Foi também referido nessas declarações do Sr. Ministro a possibilidade que as escolas agora tinham de recurso a uma bolsa de recrutamento e, inclusivamente, muito recentemente na Antena 1, o Sr. Ministro da Educação falou também na questão da agilização do processo de contratação por um prazo mais expedito de 12 dias. Ora, nós, Partido Comunista Português, temos várias interrogações acerca do ponto concreto de situação em que nos encontramos. É real ou não é real este suposto reforço de cerca ou mais de 5.000 funcionários nas escolas, ou falamos de trabalhadores que já estavam efetivamente no sistema? Onde ficam nesta contabilização daquilo que são os dados que a Federação conhece, as regularizações por via do PREV-PAP, Programa de Regularização de Vínculos Extraordinários na Administração Pública? É ou não é verdade que, já depois da saída da portaria para a regularização de vínculos, foram contratados mais de 2.500 auxiliares com contrato a termo? Ou contratação precária? É possível
neste contexto em que vivemos, que o próprio processo de descentralização de competências que está em curso esteja estritamente ligado a estes atrasos e às resistências de contratação com vínculo efetivo de todos os trabalhadores necessários ao funcionamento da escola pública. Conforme a Federação também saberá, o Partido Comunista Português, na passada legislatura, fez uma proposta de alteração do rácio de trabalhadores, nomeadamente de auxiliares, também de administrativos, da escola pública. O rácio que estava anteriormente colocado, e que foi colocado pelo Governo PSD-CDS, era claramente penalizador das escolas e não permitia o funcionamento em mínimas condições. A questão que nós colocamos é que saudamos aquilo que podia ser um processo de revisão de rácios, mas consideramos que da maneira como ele foi feito, a alteração que foi feita é claramente e manifestamente insuficiente e que inclusive não foi no sentido das propostas do PCP que tivesse em conta aspectos basilares e práticos daquilo que é a dimensão das escolas, a tipologia, o monobloco, o multibloco, os serviços de apoio educativo que é preciso funcionar, as áreas das escolas. Mas temos também de ter em conta ainda outra coisa, que é o envelhecimento dos trabalhadores. Não é? Os auxiliares têm um conhecido e reconhecido envelhecimento e a correta distribuição de trabalho que isto também implicará. E até que ponto aquele argumento que tem sido utilizado pelo Sr. Ministro da Educação, que é a portaria de rácios até está a ser cumprida e, portanto, não há problemas. Considera a Federação que este argumento colhe ou não colhe? O que é que, afinal, se passa aqui? Uma outra questão que tem a ver com esta bolsa. A Federação foi consultada, envolvida, quanto à existência desta bolsa, dos modos do seu funcionamento, tem noção, foi informada da forma como ela opera na prática? Ou não houve aqui por parte do Governo qualquer diálogo em relação a estes aspectos? Outra questão fundamental e esta determinante, na opinião da Federação, conhecendo o terreno, sentindo aquilo que são as necessidades manifestadas pelas escolas e pelos trabalhadores que representa, quantos trabalhadores considera a Federação que neste momento são precisos e são imprescindíveis para o correto funcionamento da escola pública? O que é que também sabemos, muitas vezes, e vou terminar, chega-nos um relato de que os trabalhadores muitas vezes permanecem pouco tempo nas escolas. Um trabalho exigente, de sobrecarga, que está em falta. Exigente, de sobrecarga, que está em falta e, portanto, o que é que afinal também pode contribuir para a dignificação do trabalho que é desempenhado pelos auxiliares, para a sua fixação nas escolas, nomeadamente ao nível daquilo que o PCP tem defendido, que é a recuperação da carreira específica, da questão da formação que é necessária e da valorização salarial, porque estamos a falar de facto de vencimentos absolutamente baixos. Queira concluir, Sra. Deputada? E termino então, Sr. Presidente, e agradecendo a sua tolerância, porque de facto este tema tem pano para mangas. Gostaríamos também de ter a noção, em relação às contratações a tempo parcial em curso, nós vimos que estariam cerca de 497 a decorrer. Isso, na opinião da Federação, são efetivamente para substituições de curta duração ou para supressão de necessidades permanentes das escolas? Muito obrigada. Muito bem, estão as questões colocadas. Cabe agora o tempo à Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Vamos gerir os 10 minutos de forma concisa, precisa, esclarecedora. Tem a palavra. Muito obrigado à iniciativa do PCP por dar a hipótese desta sessão estar aqui a desenvolver-se. Muito obrigado a todos os seus deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, este tema que a Federação traz aqui hoje não é um tema novo, é um tema que vai passando de legislatura em legislatura, de governo em governo, qual seja ela a sua direção política. Há, de facto, uma demonstração clara, de todos eles, de falta de vontade de resolver de forma duradoura o problema da falta pessoal dos trabalhadores não docentes, que já agora digo que não são só assistentes operacionais, são assistentes técnicos, são técnicos especiais. E todos estes trabalhadores estão em número insuficiente nas escolas neste momento. E esta insuficiência
vem-se notando por via das várias reformas que têm vindo a ser feitas desde o governo de António Guterres, com a criação dos agrupamentos de escolas, com a ideia da justificativa, com a justificativa do pouco nascimento de crianças, de haver pouca população para as escolas. Portanto, e tudo isto tem sido usado para depois se pôr uma marca economicista no desenvolvimento das políticas de recursos humanos nas escolas. De facto, assistimos este ano letivo, mais do que nos 2 anteriores anos, ou 2 ou 3 anos letivos, que são mais recentes, que temos melhor memória deles, este ano letivo foi um ano atípico. Atípico porque os problemas que apareceram foram muitos. E a indicação disso é palpável pelo número de escolas que fecharam em termos regionais, largas centenas, de algumas dezenas de agrupamentos de escolas que fecharam. E este fecho não foi feito só por trabalhadores, não foi feito só de forma organizada pelos sindicatos. Foi feito por alunos, foi feito por pais. Portanto, há de facto uma adesão muito grande de toda a comunidade escolar para a resolução deste problema e reclama a sua solução. Continuamos a dizer que a portaria de rácios que foi feita, que mereceu da nossa parte um aplauso em alguns aspectos, embora ela tivesse sido totalmente insuficiente. E como foi dito aqui pelo Sr. Deputado do PCP, não tínhamos dúvidas nenhumas que todas as medidas que estão a ser tomadas relativamente à portaria de rácios, desde a primeira, do tempo do engenheiro Sócrates, até esta, têm todas elas o crivo do economicismo e também a lógica da passagem para as autarquias locais. Porque isto desvincula o Governo de transferência de verbas que estão no poder central para o poder local. E isto faz com que as portarias de rácios sejam feitas por mínimos para garantir que não há custos nas transferências administrativas, nomeadamente de trabalhadores. Depois, estas portarias de rácios fogem a outros aspectos que são de extrema importância. Por exemplo, há uma nova lei para a escola inclusiva. Se nós olharmos para esta lei da escola inclusiva, o critério de apoio educativo deveria de ser substancialmente reforçado. Não é o que acontece. Nós temos muitas dificuldades em trabalhadores nas escolas para fazer apoio a crianças com necessidades educativas especiais. Esta nova lei vem alargar este conceito, também com uma marca economicista, claro que é para não gastar muito dinheiro com os que realmente necessitam, alargar esta questão da necessidade especial a todos os alunos. Isto é ainda mais demonstrativo de que esta portaria tem que ser muito sensível neste critério da questão da inclusão. Depois, verificar também que as escolas podem ter menos meninos, mas o tamanho das escolas não diminuiu. As funções dos trabalhadores das escolas são várias. Vão desde a higienização, ao apoio, à segurança, apoio direto às crianças com necessidades educativas especiais. São várias as funções que os trabalhadores têm. E não é, por estes critérios, por ter considerando isto, não é por haver menos alunos que a escola diminui, que tem que ter mais segurança, que tem que ter mais vigilância. Portanto, isto é outro aspecto que é de extrema importância e que nós consideramos que esta portaria de rácios tem que sair. E não é, como disse a anterior Secretária de Estado, que é hoje Sra. Ministra na área da Administração Pública, que é conhecedora de todos os problemas da escola, isto dá-nos alguma esperança de que ela vá ter alguma ação que resolva este problema, que de facto isto tem que ter uma solução. O Sr. Ministro da Educação resume-se a dizer, baseado em mapas que lhe põem em cima da Secretária, em médias que ele diz que são muito boas, e vem dizer para a opinião pública que isto que está acontecendo nas escolas é tudo uma encenação, isto não é verdadeiro, isto não é o que se passa. Desculpem lá, mas isto não é, o que se passa é mesmo isto que está a acontecer, é o que está a ser demonstrado à opinião pública, está a ser demonstrado pelos órgãos de comunicação social. Há problemas graves nas escolas. Há falta de respeito pelos direitos dos trabalhadores. Há falta de respeito no serviço público que tem que ser prestado aos nossos alunos. Isto acontece todos os dias nas escolas. E as escolas são feitas por 3 corpos: docente, não docente e alunos.
Estes 3 corpos são todos eles partes importantes da escola e todos eles têm que se interligar para que a escola funcione como deve ser. E isto não está a acontecer. Isto é necessário resolver-se através da portaria de rácios. Depois outra questão que é o que é que eu estou a fazer na escola? Ora, eu estou na escola a ganhar pouco mais que o salário mínimo nacional, a grande maioria das pessoas. Eu faço o trabalho de 3 ou de 4 pessoas porque não há um número de pessoas suficientes. Quem é que aguenta esta pressão todos os dias? Eu entro para a escola, hoje abriram 1.067 vagas para entrarem nas escolas. Estas 1.067 vagas foram, grande parte delas, ocupadas por trabalhadores que já estão dentro das escolas. E quem veio de fora para dentro das escolas, vem muitas vezes em busca de uma entrada dentro do quadro para depois dar um salto para o outro lado na função pública. Enquanto não se considerar dignificar esta função, restituindo-lhes a carreira especial, a formação que lhes é devida, que se faça uma boa distribuição de trabalho, em que as pessoas se sintam bem, não há nada que fixe estes trabalhadores às escolas. Portanto, a carreira específica é fundamental para os trabalhadores não docentes, é fundamental para a escola pública, para que esta escola pública tenha trabalhadores que se sintam bem a fazer o trabalho que é necessário nas escolas. Outro aspecto que aqui é importante clarificar é, o Sr. Ministro vem dizer que meteu 4.300 pessoas nas escolas. Isto não é verdade. O Sr. Ministro, através do PREV-PAP, integrou nos quadros os trabalhadores que entraram no ano letivo, nos anos letivos que estiveram ainda sobre o governo do PSD-CDS, e contratou 2.500 trabalhadores a prazo, quando já tinham o PREV-PAP a decorrer, justificando que não os ia contratar para o quadro porque iria prejudicar os que estavam no PREV-PAP. Isto é mentira, porque os do PREV-PAP até são mais bem tratados do que aqueles que já cá estavam, porque o tempo conta para efeitos de carreira e aos outros não. Portanto, isto é verdade, tenho que dizer isto. Portanto, o Sr. Ministro não fez a entrada para o quadro porque politicamente considerou que o não devia fazer. Porquê? Porque ia haver uma transição de competências para as autarquias locais e tinha que poupar dinheiro. Esta é que é a razão fundamental desta questão. Depois, a questão da municipalização. Senhores deputados, a municipalização, esta Federação foi sempre contra ela. Nós não somos contra que seja feita uma descentralização de competências por via de uma, não estou a lembrar do nome, de uma regionalização. Agora, através do Ministério para os municípios, é a mesma coisa que dizer que eu passar para o município aquilo que não está a funcionar no Poder Central, mandar para o município resolver. E depois outra situação, manda para trás das costas um processo que é de extrema importância, que é constitucional, que é a universalidade da escola pública, que é o tratamento igual para todos. Neste momento, cada município que já tem na sua área as escolas, trata a escola da maneira como quer, de maneira diferente aqui para ali. Cada escola tem um tratamento diferenciado. Isto, só há uma solução, é parar com o processo de descentralização. O processo de descentralização não é bom para a escola pública, o processo de descentralização não é bom para o país. O que é necessário, sim, é fazer os caminhos de descentralização como a Constituição o define, e não desta forma. Termino só dizendo que o Sr. Ministro da Educação tem todas as condições para pôr em prática, desde já, uma nova portaria de rácios, não esperar pela velocidade de cruzeiro que foi usada aqui nesta Assembleia pela anterior Secretária de Estado para que essa nova portaria de rácios aconteça, porque ela já admitiu junto à Federação que ela vai acontecer, mas disse-o que só quando esta situação de transferência tivesse em velocidade de cruzeiro. Ora, a escola não pode esperar pela velocidade de cruzeiro. Só um minuto. A escola necessita rapidamente de soluções para o pessoal não docente, para que funcione com qualidade e que preste um serviço público como deve ser. Muito obrigado. Muito obrigado pela compreensão também. Ouvimos então a Federação e agora vamos seguir de forma hierarquizada também
a intervenção dos grupos parlamentares, dos partidos aqui presentes. Eu dava a palavra ao Partido Socialista. Tem 3 minutos. Perdão, 5 minutos. 5 minutos. 3 minutos estava a olhar para o Partido Comunista Português. Obrigada, Sr. Presidente. Tenha à vontade. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda a iniciativa do Partido Comunista Português em trazer um assunto de grande relevância e importância, quer para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer para o Governo e para o país. Saudamos ainda a presença da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. O assunto aqui trazido tem merecido maior acolhimento e respostas por parte do Governo Socialista. O atual Governo tem concretizado uma linha de valorização dos profissionais da escola pública, valorização das suas funções no contexto da comunidade escolar, bem como da sua carreira. Isto é também verdade para os assistentes operacionais, sobre os quais hoje aqui nos debruçamos e que dão um contributo tão decisivo para o funcionamento das nossas escolas. Para tal, gostaria de relembrar, porque é preciso ter memória, que em 2015, quando o Governo Socialista assumiu funções com o apoio da esquerda, o número de assistentes operacionais nas escolas estava no negativo, na sequência de vários anos de políticas de desinvestimento nas escolas públicas e dos seus profissionais, com a imposição de programas anacrónicos, elitistas e de favorecimento do setor privado. E a partir de 2015, muito tem sido feito, mas com a consciência que ainda é preciso fazer mais e ainda melhor. Relembro, e perante as preocupações aqui manifestadas, que o Governo publicou na anterior legislatura a Portaria 272/2017, a qual veio regulamentar os critérios e a respectiva forma de cálculo para a determinação da dotação máxima de referência do pessoal não docente, por agrupamento de escolas e escola não agrupada. No conjunto de preocupações manifestadas, não entendemos o exercício das mesmas, pois já se deu resposta a essas mesmas preocupações. Assim, a preocupação em adequar o número de assistentes operacionais das escolas face às suas características e especificidades será uma não preocupação. E relembramos que a Portaria dos Rácios contempla a adequação do número de assistentes operacionais face às especificidades das escolas e tipo de apoio, tal como acontece no apoio e acompanhamento aos alunos com necessidades educativas especiais. A Portaria dos Rácios já contempla os estabelecimentos de ensino artístico especializado da música, dança e escolas agrícolas. A Portaria dos Rácios, no pré-escolar, contempla um assistente operacional por cada grupo de crianças constituído em sala. A Portaria dos Rácios já tem em conta a tipologia dos edifícios, a existência de instalações e equipamentos desportivos. A Portaria dos Rácios já tem em conta, atribuindo aí mais assistentes operacionais nos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas onde existam refeitórios de gestão direta. Uma outra preocupação aqui manifestada prende-se com a precariedade dos assistentes operacionais. Relembramos que as direções dos agrupamentos de escola e escolas não agrupadas, na sua generalidade, já procederam à abertura dos procedimentos concursais, estando, contudo, a maioria desses trabalhadores regularizados. Perto de 4.000 assistentes operacionais entraram para os quadros através do PREVPAP, com consequências positivas nas carreiras destes profissionais, contribuindo muito para melhorar o estatuto dos mesmos, o que, é nossa convicção, trará consequências benéficas para o Serviço Público de Educação. Abriu-se o concurso para a contratação de mais de 1.000 assistentes operacionais e cada escola vai poder recorrer a uma bolsa de recrutamento gerada automaticamente pela soma dos candidatos que ficaram de fora de concursos para suprir faltas permanentes. Grande parte destes processos já terminou ou está a terminar. A bolsa de recrutamento pode substituir funcionários para ausência superior a 12 dias, encurtando assim em 18 dias para que as escolas possam poder substituir funcionários que estejam de baixa médica ou de licença parental, evitando assim os constrangimentos registados este ano letivo que se deviu às baixas médicas e de licença de parentalidade. Para esclarecermos todas as questões levantadas no requerimento aqui discutido, gostaríamos de salientar
que na anterior legislatura o Governo reforçou as escolas em 4.300 novos funcionários. Foi dada às escolas a possibilidade de contratarem mais funcionários, processos finalizados ou em fase de finalização. Consideramos que os rácios estão a ser cumpridos. No ano letivo de 2011-2012, tínhamos cerca de 1 assistente operacional para 28 alunos. Neste momento, temos 1 assistente operacional para 22 alunos. Contudo, e se é verdade que muito se tem feito, Peço-lhe para concluir, Sr. percebemos, Deputado. Sr. Presidente, mesmo à a vontade. terminar, reconhecemos que ainda é preciso fazer mais e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não é indiferente às preocupações hoje aqui apresentadas, disse. Muito obrigado e peço a compreensão da Sra. Deputada, naturalmente aos tempos. Eu agradeço, já passou. Vamos então dar a palavra a seguir ao representante do Grupo Parlamentar do PSD. Germana Rocha, tenha a bondade, tenha a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo naturalmente por saudar a Federação Nacional, hoje aqui presente, agradecer os contributos que trouxeram a esta audição, sobre um tema que não é novo, como referiram, que é a grave falta de funcionários nas escolas, uma realidade que se arrasta há tempo demais, mas o que é certo é que, passados 4 anos, continua longe de ser resolvido. Ao contrário do que prometeu o Governo da Geringonça e afirmou aqui o Partido Socialista, não foram capazes de resolver este drama vivido nas escolas e, naturalmente, que o problema se agravou com o passar do tempo e que, infelizmente, está à vista de todos nos anos letivos da última legislatura. Dizer ainda que é lamentável que o Sr. Ministro da Educação ainda não se tenha dignado vir aqui ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre esta questão, mas tem tempo para dar entrevistas à comunicação social sobre o tema. Mas há alguns dados concretos a este propósito que convém referir e que gostava que depois comentassem. No que diz respeito aos assistentes operacionais, o facto de, no final da anterior legislatura, continuarmos abaixo do nível de resposta funcional verificada em 2015. E no que se refere aos assistentes técnicos, em falta, mais de 1.200, o facto do Ministério da Educação apenas ter autorizado a abertura de concurso para poucas dezenas. Depois, referir ainda que, perante a situação dramática das escolas em 2016, devido à falta de cerca de 3.350 funcionários, o Governo dizia que as carências eram meramente residuais e que não passavam de situações pontuais, tendo por isso mesmo autorizado em 2016 a contratação de apenas 300 funcionários para fazer face às situações mais urgentes e em 2017 autorizou apenas a contratação de mais 250. Depois, em 13 de setembro de 2017, como já referiram, aliás, foi publicada a nova portaria dos rácios, que veio aliviar a situação, mas que não resolveu o problema. Dado que, por via dessa alteração dos rácios, entraram no sistema cerca de 1.500 funcionários, mas que chegaram às escolas apenas em 2018. O Sr. Ministro da Educação chegou a afirmar aqui, no Parlamento, que, para além desses 1.500, iriam chegar mais 200 novos assistentes operacionais, quando, na realidade, esses 200 não eram mais do que a reafetação dos recursos previstos pela nova portaria dos rácios. Em fevereiro deste ano, o Governo, através da Sra. Secretária de Estado, agora Ministra Alexandra Leitão, anunciou a contratação de mais 1.000 assistentes operacionais, quando, na verdade, o que está realmente a acontecer é a alteração do vínculo contratual dos assistentes operacionais, uma vez que a maioria desses funcionários já trabalham nas escolas, motivo pelo qual não estamos a assistir, como diz o Governo, a um reforço de assistentes operacionais, mas antes a uma alteração do vínculo contratual, como aliás também já referiram. Depois também referir que, de facto, esta é uma classe envelhecida, em que muitos destes funcionários se encontram de baixa médica, fruto também da sobrecarga de trabalho a que são sujeitos diariamente, tendo muitas vezes que ser polivalentes em diversos serviços da escola. E em relação às baixas médicas, e também já foi aqui referido, a chamada Bolsa de Substituição, e eu gostaria de saber qual é o balanço que fazem relativamente a esta Bolsa de Substituição. Também gostaria que se pudessem esclarecer, se sabem, porque nós não temos dados ainda muito concretos, quantos funcionários é que se aposentaram nos últimos 3 anos.
Face a tudo isto, verificamos que, de facto, o Governo continua a negar a realidade que se vive nas nossas escolas e que aqui retrataram e, portanto, continua a tentar iludir a opinião pública. Porque se existisse, de facto, esse tal reforço de funcionários como o Governo afirma, não seria necessário estarem aqui hoje, nem existiriam as greves que têm acontecido por todo o país, nem havia escolas encerradas e serviços fechados diariamente. Por isso, gostaria de saber até que ponto a atual falta de funcionários põe em causa a segurança dos alunos e também dos professores e até dos próprios funcionários. Qual o número de funcionários, assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos especializados que, segundo os dados que dispõem, neste momento serão necessários para que as escolas funcionem dentro da normalidade e em segurança? Gostaria ainda que comentassem o facto do Sr. Ministro da Educação afirmar que o problema está nos diretores das escolas por terem hesitado e não abrirem os respectivos concursos atempadamente. E, por fim, gostaria também de saber se consideram ou não esta realidade da falta de recursos humanos um problema estrutural das nossas escolas ou se, pelo contrário, se trata apenas de falhas pontuais, como afirma o Sr. Ministro. Muito obrigada. Muito obrigado pela compreensão e pelo rigor em utilização do tempo. Os segundos poucos não prejudicam o ritmo e o esclarecimento que é necessário. Eu dava agora a palavra ao parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Vice-Presidente Joana Mortágua. Tenha a bondade. Muito obrigada. Cumprimentar os representantes sindicais dos trabalhadores não docentes das escolas. Em 2014, o Conselho de Escolas emitiu um parecer em que dizia que o recurso sistemático e continuado à utilização de contratos a tempo parcial, bem como aos contratos de emprego e inserção, não resolve os problemas decorrentes de uma cada vez maior falta de pessoal não docente em muitas escolas e agrupamentos de escolas de todo o país. Pelo contrário, e seguia ao Conselho de Escolas a explicar porque é que o recurso a contratos de emprego e inserção e a contratos a prazo não resolvia um problema estrutural de falta de funcionários nas escolas. Nós temos que ter atenção que em 2014 havia um problema estrutural de falta de funcionários e até 2019 esse problema nunca foi colmatado com contratações efetivas de funcionários a tempo indeterminado. Passaram-se muitos anos sem que a escola visse uma renovação de quadros efetiva que pudesse ter evitado este problema estrutural. Qual foi a única coisa que se conseguiu fazer, e com muito mérito, diga-se de passagem, ao longo dos últimos anos e sobretudo depois do governo da Troika? Foi retirar das escolas a vergonha que era desempregados a trabalhar por basicamente um prato de comida. E, portanto, pessoas sem qualquer especialização, sem qualquer formação, que iam para ali por chantagem, porque se não fossem perdiam o subsídio de desemprego. Esses contratos de emprego e inserção, que era o modelo do PSD e do CDS para a escola pública de qualidade, foram substituídos por contratos a prazo, o que fez com que se aumentasse os níveis de contratos a prazo nas escolas. Em 2017, houve uma discussão no Parlamento em que se reconheceu que a portaria de rácios que havia, a antiga portaria de rácios que subsistia do governo do PSD e do CDS era insuficiente. Houve uma discussão no Parlamento, os partidos apresentaram projetos de resolução, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução também nessa altura e, passados poucos meses, houve uma revisão da portaria de rácios. Com essa revisão, houve uma dotação maior de funcionários nas escolas. E é aí que começa tudo mais ou menos a falhar, porque foi a incapacidade de perceber que aquela revisão que foi feita da portaria de rácios não era suficiente para resolver um problema estrutural. O que é que acontece? Acontece que a normalidade garantida pela portaria de rácios só por si já deixa as escolas à beira da ruptura. E depois falha 1, falha 2, falha 3, porque o corpo não docente está muito envelhecido, está muito sobrecarregado e à primeira mobilidade, à primeira baixa, 2 baixas, 3 baixas, um que se reforma e as escolas ultrapassam o limite da ruptura e deixam de conseguir garantir serviços mínimos
por assim dizer. E, portanto, há, obviamente, aqui é preciso reconhecer que houve uma tentativa de contratar mais alguns funcionários para as escolas, mas não havendo renovação, essa contratação nunca é suficiente, porque há funcionários que se reformam cada vez mais e há funcionários que entram de baixa cada vez mais. Tendo em conta este quadro de necessidades, o PS pode vir aqui dizer que o PS considera que o rácio está a ser cumprido. Mas a questão do cumprimento ou não do rácio não é uma questão de considerações partidárias. Quer dizer, são as escolas que nos dizem se o rácio é ou não suficiente para as necessidades que as escolas precisam. Há aqui 3 matérias que eu acho que são importantes. Uma é reconhecer que a portaria de rácios não é suficiente. Eu apontava 3 questões, gostaria de saber se estão de acordo com elas e se têm outras que queiram apontar. Ela só, o acréscimo de dotação de funcionários relativo às necessidades educativas especiais que o PS tanto fala aconteceu sobretudo no pré-escolar e, portanto, nos restantes ciclos de ensino, por cada aluno com necessidades educativas especiais conta como 1,5, sabendo nós que muitas vezes um aluno com estas características precisa de um funcionário o tempo todo com ele, o tempo todo, e que, aliás, é um trabalho muito cansativo, que até deveria poder ser acompanhado por mais do que uma pessoa. O segundo critério é escolas que tenham cantina própria e que não as tenham concessionado, não têm direito a ter funcionários que cubram as necessidades da cantina, e, portanto, as cozinhas das escolas não estão contabilizadas na portaria de rácios de propósito para asfixiar e levar à concessão privada dos refeitórios. A terceira questão tem a ver com a dotação de assistentes técnicos, em que só é contabilizado o número de alunos da escola sede e não do primeiro ciclo ou do pré-escolar, que muitas vezes é um acréscimo de trabalho, porque com certeza aqueles alunos também têm que se matricular, aqueles professores também têm que receber, aqueles professores também têm também têm questões de recursos humanos para serem tratadas. A segunda questão tem a ver com a Bolsa. A Bolsa de Substituição... A Bolsa de Substituição irá entrar em vigor, as escolas ainda não sabem muito bem exatamente quando é que ela vai operar na prática, mas ela está feita para substituir funcionários em baixa por doença ou parentalidade. E a minha pergunta é o que é que acontece às escolas que não cumprem o rácio porque os funcionários estão ausentes ou por mobilidade, que é o problema das secretarias, ou por reforma, ou às vezes até por morte, que o Ministério não autoriza as substituições nesses casos. E a terceira tem a ver com a especialização dos funcionários. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto sobre a necessidade de recuperar as carreiras como elas existiam, de auxiliares educativos. Agradeço que conclua, Sra. Deputada. E que foi aprovado. O Governo até agora não a cumpriu. Temos também um projeto que já deu entrada sobre a revisão da portaria de rácios. Muito obrigado. Temos, no ritmo que está previamente estabelecido, a Sra. Deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, esqueço-me sempre desta parte. Bem, já tivemos várias interações sobre este tema, lamentavelmente ainda não está resolvido. E vamos por partes. Eu não posso deixar, antes de entrar exatamente no capítulo que diz respeito ao dia de hoje, não posso deixar de fazer só aqui 2 precisões rápidas à intervenção da Sra. Deputada do Partido Socialista, para dar nota de que os primeiros funcionários a quem o PS atribuiu um contrato tinham sido colocados 2.400 no governo da Troika, o tal governo, e é importante não esquecer que, entretanto, foram introduzidas as 35 horas, o que, sim, causou um grande distúrbio no sistema e, sim, uma necessidade acrescida de funcionários numa escala que o próprio PS não soube antever. Dito isto, onde é que nós estamos agora? A informação que o Ministério nos dá é que, nominalmente, os rácios estão cumpridos na generalidade das escolas. Qual é a palavra-chave aqui? É o nominal, não é? Aparentemente até sim, mas depois, entre baixas e aposentações, não. E, portanto, a realidade, de facto, não é aquela que é descrita pelo Ministério. Já aqui foi falado o tema dos vínculos, o facto dos últimos concursos terem, na verdade, servido para contratar pessoas que já estavam na escola, mas não para acrescer aquilo que era a situação pré-existente. E, portanto, de facto, continua a haver aqui um problema. Eu tenho visitado várias escolas que me dizem
se eu não tivesse 4 ou 5 ou 6 funcionários de baixa, estava tudo bem, mas a verdade é que tenho e, portanto, não tenho como substituir, a não ser recorrer à Bolsa agora. O que é que também me dizem algumas das escolas que já começaram a recorrer à Bolsa? É que temem, e eu gostava de saber a vossa opinião sobre isso, que percorrido o mecanismo da Bolsa, que é também seriado, quando ela acabar, o que é que acontece? Porque, ao contrário daquilo que se passa com os professores, em que depois se pode abrir uma oferta de escola, aqui isso não acontece, o que significa que há uma parede e que depois não há nenhum mecanismo previsto para resolver. E, portanto, parece-me que todo este alarido à volta de uma Bolsa, não, em muitos casos, vai acabar por não resolver coisa nenhuma. E, portanto, convinha pensar no assunto até ao fim, e a solução de criar um mecanismo semelhante a uma oferta de escola parece-me relativamente apropriado. Depois o tema da educação inclusiva. Também tenho relatos vários de escolas que só ao final de um mês e meio de atividade letiva é que puderam receber alguns alunos com necessidades educativas especiais porque até lá não tinham funcionários. Isto parece-me particularmente grave, não só porque se incumpre em relação àquilo que é garantido aos alunos, mas porque cria-se uma cascata de baixas, não é? Porque os pais destes alunos também têm que ficar em casa a tomar conta deles, com baixas, porque também não conseguem resolver o problema. Não sei se alguns deles também serão funcionários, mas isto é um problema recorrente e é preciso resolver. Portanto, a colocação atempada dos funcionários é essencial e, sinceramente, não me parece que seja de bom tom, como o Sr. Ministro da Educação fez, remeter para as escolas a responsabilidade do atraso dos concursos, quando sabemos que os concursos estavam em andamento e com a introdução de uma entrevista por parte de psicólogos que não existem, isso tudo se atrasou. E, portanto, é muito interessante dizer que depois foram as escolas que se atrasaram no processo, quando a alteração foi introduzida a meio do jogo pelo próprio Ministério da Educação. Não sei se é esta a informação que também tem, mas já agora gostava que me dessem nota se é este o entendimento ou se eu tenho o entendimento errado do que é que se passou durante o processo concursal. Finalmente, uma nota prática para terminar. Outra coisa que valia a pena ao Ministério ter em atenção é a conciliação entre os seus diplomas, por exemplo, da flexibilidade curricular e a contratação à hora de tarefeiros para colmatar as falhas que ainda persistem. Porquê? De funcionários à hora. Porque há escolas que, no âmbito da flexibilidade curricular, funcionam no regime semestral. Ora, o regime semestral, por exemplo, no Conselho de Odivelas, termina não no dia 17 de novembro, que é aquele que é previsto pelo despacho de organização do ano letivo, mas no dia 20 ou 21. O que significa que as contratações à hora foram autorizadas até aquilo que é disposto no despacho de organização do ano letivo, o dia 17, e que as escolas ficam com 3 dias que não têm como resolver, porque, entretanto, isto não bate certo. Portanto, convinha também que o Ministério, quando legisla e quando organiza as suas ideias, fizesse conexo, porque isto não são coisas que vêm do governo anterior, são coisas deste governo. E, portanto, também não sei se tem esta indicação, mas nas escolas semestralizadas, como é o caso, por exemplo, de todo o Conselho de Odivelas, este problema hoje em dia não tem solução e não há resposta por parte do Ministério da Educação. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradeço de forma sintética e como cumpriu o tempo. Agora, para adiantar o trabalho da Comissão, eu dava a palavra à Sra. Deputada Beviana Cunha, do PAN. Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, aproveitar para saudar o PCP pela iniciativa e cumprimentar o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Dar nota que o PAN deu entrada na semana passada de um projeto que visa precisamente o reconhecimento, a dignificação e valorização do pessoal não docente nas escolas públicas. Todos sabemos que o ano letivo, o ano escolar, começou a 13 de setembro, com perturbações sérias, fruto da ausência de assistentes operacionais, outros profissionais não docentes e também dificuldades ao nível da colocação de docentes. A verdade é que, de norte a sul do país, temos problemas e temos inclusivamente escolas que encerraram temporariamente por não haver profissionais que dessem resposta a estas necessidades que sabemos serem necessidades efetivas, necessidades permanentes. Isto obviamente coloca em causa aquilo que é a qualidade do ensino, coloca em causa a nossa escola. Envolvidos 2 meses, peço desculpa, do início do ano letivo, estes problemas ainda não estão resolvidos e se continuar com esta posição, continuarão por resolver. Sabemos que estes profissionais são imprescindíveis e
necessários para o regular funcionamento das escolas. No que diz respeito à portaria que estabelece estes critérios ao nível dos tão falados rácios, desta forma de cálculo, nós entendemos que a portaria ignora aquilo que são características próprias das escolas, especificidades, desde os territórios de intervenção prioritária, desde as necessidades ao nível da educação inclusiva, e, portanto, é necessário fazer uma real avaliação das necessidades ao nível destes funcionários. E, portanto, a primeira pergunta que faria ao sindicato é de que forma consideram que a revisão desta portaria deveria acontecer, em que moldes consideram, por exemplo, que deveria haver uma coordenação regional destas necessidades, por exemplo. Fica a questão. Depois, segundo ponto da intervenção, dizer que todos nós sabemos que, de facto, estes profissionais são essenciais e são também muitas vezes esquecidos, nomeadamente no que diz respeito às necessidades formativas que têm. Encontram-se muitas vezes em situações de fragilidade profissional, fragilidade de vínculos, salários baixos, pouca formação ou pouco acesso a ela. Muitas vezes até se recorre a profissionais indiferenciados que claramente necessitariam de formação para adequar às tarefas que desenvolvem, para desenvolver competências necessárias às tarefas que têm que desenvolver. E isto faz também com que muitas vezes, tendo em conta a ausência de profissionais em número suficiente, que se sobrecarregue todo o contexto educativo e temos aqui muitos profissionais a ter que trabalhar muito mais horas para dar resposta. Portanto, a questão que se segue foi aqui dito pelo Partido Socialista que há um rácio de um profissional para 22 crianças. Considera o sindicato que esta informação se traduz na realidade das escolas, no dia-a-dia das escolas portuguesas? E faria mais duas questões neste âmbito. Se consideram que tem havido uma rápida resolução na substituição dos profissionais que têm que entrar de baixa por motivos de saúde e se têm conhecimento, se são reportados por parte das autarquias necessidades específicas nesta matéria que tenham que suprir e que o sindicato tenha conhecimento delas, decorrente desta situação que se vivencia nas nossas escolas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Naturalmente, tem já um conjunto de questões que agora serão acrescentadas pela Sra. Deputada do Partido Ecologista dos Verdes. Mariana Silva, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Começar por agradecer a disponibilidade dos representantes da Federação dos Sindicatos de Função Pública e Sociais por nos trazerem aqui a vossa experiência do que está em falta, do que se traduz a falta de funcionários nas escolas. A educação é um direito fundamental, no entanto, a atual situação da escola pública evidencia graves carências no que diz respeito à falta de trabalhadores, concretamente auxiliares da ação educativa, apesar de serem fundamentais para o pleno funcionamento dos estabelecimentos de ensino. O Partido Ecologista dos Verdes tem vindo a denunciar o facto da educação se deparar com um cenário gritante de precariedade que fragiliza a escola pública e põe em causa um direito fundamental, situação que é urgente inverter. Indiscutivelmente, só se podem prestar bons serviços públicos se tivermos os recursos humanos adequados. Não podemos deixar de referir os ataques a que a escola pública tem vindo a ser submetida pelos sucessivos governos, como também já foi dito aqui hoje, com um particular destaque para o governo PSD-CDS, que procurou desvalorizar e enfraquecer este direito fundamental. O corte nas chamadas gorduras de Estado tinha também este sentido concreto de afetar a escola pública, sobretudo nos professores e nos auxiliares da ação educativa.
E o PS, também por optar por um caminho que, por muito que se diga preocupado, põe sempre à frente do direito das crianças, o direito das crianças a uma educação de qualidade, o direito da banca aos juros da dívida. Os ataques aos direitos dos auxiliares da ação educativa trouxeram-nos ao cenário que conhecemos atualmente. Faltam milhares de auxiliares da ação educativa a tempo inteiro na escola pública. Situação agravada pelo facto do respectivo rácio se encontrar desadequado da realidade e das necessidades concretas das escolas. A falta de funcionários afeta toda a escola, desde a vigilância ao acompanhamento dos estudantes, ao funcionamento dos blocos de aulas, dos pavilhões desportivos, da biblioteca, dos bares e outros. E afeta igualmente e de forma muito particular os estudantes com necessidades especiais. Resulta igualmente numa sobrecarga de trabalho para os auxiliares da ação educativa, comprometendo a sua saúde e na proliferação de vínculos precários e salários baixos e instabilidade. Só com um efetivo investimento na escola pública e com a garantia de meios humanos em quantidade adequada para responder às exigências a cada escola para que se cumpra o seu papel. Assim sendo, o Partido Ecologista Os Verdes apresentou um projeto de resolução que irá à discussão e que recomenda ao Governo que contrate os funcionários necessários para as escolas em todo o país até ao final de 2019, respeitando os seus direitos e vínculos, sem esquecer a garantia e o reforço da formação destes trabalhadores. O que eu gostaria, as duas perguntas que eu gostaria de deixar é que se os sindicatos têm conhecimento no âmbito deste processo de transferência de competências, está garantida a formação para os auxiliares que possam vir de outras áreas, ou seja, quando falta algum auxiliar e que venha de uma outra área, que seja da saúde ou de outra área, por exemplo, referi a da saúde, mas poderia referir outra, se existe uma formação para que estes auxiliares possam prestar o devido acompanhamento nas escolas. E se existe realmente uma formação contínua para que os auxiliares, para aqueles auxiliares que trabalham diretamente com os alunos com necessidades especiais e que precisam também de se ir de alguma forma formando para poder trabalhar com estes alunos. Obrigada. Muito obrigado pelo seu poder de síntese, de colocar as questões para serem esclarecidas, como é óbvio. Para terminar esta ronda de auscultação, passava a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenha a bondade. Cumprimentar os representantes da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, agradecer os esclarecimentos. Há vantagens de ser o último nestas séries longas, é que boa parte das perguntas que eu tinha já foram colocadas, algumas mais do que uma vez, não vou, portanto, maçar a Comissão, nem tomar muito tempo repetindo-as. Vou fazer duas coisas, vou comentar uma coisa que me chocou na alocução, e talvez tenha sido por lapso, quando foi dito que a escola tem 3 pilares, o pilar docente, o pilar não docente e os alunos. Eu acho que a escola tem um propósito final único e claro, que são os alunos, e tem 2 pilares, um docente e um não docente. Porque não há aqui uma equiparação de interesses entre os corpos docentes e não docentes e os alunos, tem que estar sempre, na nossa perspectiva, acima dos interesses de qualquer outro agente no sistema educativo. E a pergunta que subsiste na minha cabeça é uma muito direta, como aliás costumam ser as minhas, que tem 3 alíneas. Quantos auxiliares da ação educativa há? Quantos auxiliares da ação educativa faltam? E quantos faltariam se houvesse uma semana de trabalho de 40 horas, como há na função privada? Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelo seu poder excepcional de síntese e pelas questões que colocou. Temos a ronda das questões levantadas pelos grupos parlamentares já colocadas. Eu aproveitava para devolver a palavra ao partido requerente, o Partido Comunista Português. A senhora deputada Ana Mesquita, tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, quanto a nós, dizer que... Sim, senhor, muito obrigada, Sr. Presidente. A escola pública, para nós, é a escola de Abril. A escola de Abril tem de contar forçosamente com aquilo que é uma missão constitucional e democrática que inclui trabalhadores e alunos. E mais, todas as comunidades educativas que não se reduzem apenas e só a esta questão. E posto isto, não há escola democrática sem que se respeitem os direitos dos trabalhadores. Não há escola de Abril se não houver um número de trabalhadores suficiente para dar resposta àquilo que é a necessidade do cumprimento da sua missão.
Porque é muito bonito nós falarmos na questão dos alunos, mas se os alunos depois não tiverem mais nada que os suporte, não existe escola. E, portanto, é preciso, neste caso muito concreto, valorizar e valorizar muito aquilo que é o trabalho de todos os que contribuem para a construção da escola e, designadamente, os auxiliares, os administrativos, os técnicos especializados, que já demonstraram cabalmente que sem eles a escola não funciona. E este é que é o ponto de situação. E o ponto de situação em que nos encontramos é que, claramente, se não houver um número adequado que permita às escolas funcionar, elas fecharão dia após dia. Não é este o caminho que nós queremos. Creio que é absolutamente urgente, e por parte do PCP fica este compromisso, de intervir na questão da portaria dos rácios. Mas para intervirmos na questão da portaria dos rácios também precisamos ter aquilo que é a perspectiva do número de trabalhadores necessários para dar resposta às necessidades prementes, mas também à estabilização de futuro. E creio que este é um contributo que a Federação pode hoje aqui trazer, é precisamente esse esclarecimento. Do que é que nós estamos a falar quando falamos da falta de trabalhadores? Quantos é que nós precisamos para, de facto, dar esta resposta que a escola pública necessita com toda a urgência? Depois, uma outra questão que interessa, de facto, percebermos é a questão da Bolsa. Parece-me que ainda hoje ninguém sabe exatamente como é que funciona esta Bolsa. E isto também não gera confiança naquilo que são as respostas imediatas às substituições mais urgentes que são preciso ter, que é preciso que sejam feitas. Por fim, rejeitando o Partido Comunista Português o processo de descentralização de competências da maneira como está a ser ele dinamizado, queremos que também há de facto aqui uma linha prioritária de intervenção, que é a questão da valorização precisamente do papel destes trabalhadores nas escolas e a questão da carreira específica e a questão dos salários. Nosso país paga-se pouco, paga-se mal. E esta é uma questão que tem que ser vista de frente. Tem de haver uma política geral de aumento dos salários e aqueles que na escola, neste momento, têm missões tão importantes. E quando nós falamos da educação inclusiva, percebemos até que ponto elas são mesmo importantes. Sra. Deputada Ana Mesquita, agradecia-lhe a conclusão. É preciso, e é aquilo que o PCP defende, é que haja de facto uma alteração de rumo urgente na política do Ministério da Educação, com o reforço do investimento, com o reforço da contratação e com o respeito integral pelos direitos dos trabalhadores. É neste combate que o PCP estará, com certeza, dando voz àquilo que são as aspirações, reivindicações e luta dos trabalhadores de apoio educativo das escolas. Muito obrigada. Agradeço-lhe a compreensão. O tempo realmente é nosso inimigo nesta questão. Tentámos driblá-lo o máximo possível, mas tempo é tempo. E agora tenho a palavra novamente. São 10 minutos para a Federação fazer uma síntese sobre as questões que foram colocadas com o melhor dos propósitos para a escola pública. Eu julgo que, na generalidade, os senhores deputados aqui falaram e demonstraram preocupação com a situação que se vive nas escolas, excepto quando o senhor deputado do Partido Socialista, que tem uma visão mais otimista deste processo. Senhora Deputada, um auxiliar da saúde educativa para 48 alunos no básico. Se não tiver 48 alunos, quem abre a porta é o professor ou o aluno. A senhora Deputada, leia bem a portaria, porque 1 para 22 é um erro, não é verdadeiro. Vai ler a portaria, senhora Deputada. 1 para 48 no primeiro ciclo. 1 para 48. É isto. E isso é o que o Sr. Ministro diz. Isto é o que o Sr. Ministro diz. E é assim que o Sr. Ministro vai dizer na opinião pública coisas que não são verdadeiras. Mas, olha, é só dizer isto. Eu acho que há aqui uma palavra que se diz aqui, que é investimento. E enquanto não se fizer investimento na educação a sério, a educação não vai funcionar, e não é só relativamente ao pessoal não docente, é em relação a todos os seus aspectos. Não basta fazer leis, e depois a sua prática nunca é concluída. Vem-se dizer que se fizeram grandes coisas, mas nada se põe em prática, porque não há investimento, porque há, de facto, vários cestos para meter dinheiro, e os cestos que normalmente são escolhidos são aqueles que não são, efetivamente, os necessários. Portanto, senhores deputados, a questão da portaria de rácios é a questão mais
premente que está em cima da mesa. Nós estimulamos que, com todos os trabalhadores que estão no sistema, mesmo os que ainda não estão integrados, a escola tem que ter um acréscimo de mais 6 mil alunos. Trabalhadores. Esta é a nossa perspectiva negocial, é a perspectiva que nós colocamos, queremos que o Ministério nos prove. Agora, dizer quantos alunos, quantos trabalhadores haviam, quantos trabalhadores há, nem o próprio Ministério sabe. Mas isso, acho que, de facto, o que é relevante hoje perceber-se é isto. É que estudos dos diretores de escola admitem que há funcionários a menos. Estudo do diretor de escola admite que a portaria de rácios não está a ser cumprida. Estudo do diretor de escola admite mesmo que o rácio estivesse a ser cumprido, era insuficiente. Isto é que é o que está aí. Nós temos esta conclusão. Nós andamos diariamente nas escolas e ouvimos as pessoas. Uma escola que fechou no centro do país tem uma sala só para crianças com dificuldades especiais. Tinha 7 alunos, 2 em cadeira de rodas, 1 em andarilho, outros que necessitavam de apoio diário. Tinha uma trabalhadora com 7 alunos. Uma. Esta trabalhadora foi substituída por outra, foi substituir outra que adoeceu porque não aguentou a pressão. Este é um exemplo. Há vários. Portanto, esta situação na escola pública é gravíssima. E não é só por pôr em causa o direito dos trabalhadores, pôr em causa o direito daquilo que deve ser a escola pública. Isto é que é a questão fundamental. Porque os trabalhadores não aguentam. Nós temos uma greve marcada para o próximo dia 29, como é de conhecimento de todos. Nós julgávamos que nenhuma escola ia fechar até dia 29. A Federação dos Sindicatos foi confrontada com os trabalhadores a dizer nós queremos parar, mesmo que tenhamos que parar no dia 29, porque nós não aguentamos a pressão. Isto é o que está a passar hoje nas escolas. Portanto, não venha o Sr. Ministro da Educação dizer que não sabe de nada, que tudo o que estão a dizer que são coisas agora da nova legislatura que mudou na Assembleia da República, então os sindicatos agora andam todos malucos a fazer greves. Não é nada disto. Isto é a realidade. E nós avisámos o Sr. Ministro da Educação antes do ano letivo começar. Pedimos uma reunião antes do ano letivo começar e o Sr. Ministro da Educação não nos recebeu, porque ele sabia perfeitamente o que é que ia fazer. Não aumentou em nenhum, 0, o número de trabalhadores nas escolas. Aumentou 0. Integrou os trabalhadores que o PSD deixou, abriu concursos a prazo para os outros, que depois foram integrados pelo PREFPAP, e depois abriu mais uns tantos a termo certo, que é o que ele tem cá. E neste momento tem 500 trabalhadores a tempo parcial. Só no Diário da República. Não estou a falar daqueles que são publicados na imprensa diária, que nós nem sequer conhecemos esses números. Portanto, são N trabalhadores que estão em situação irregular na escola depois do Governo ter feito um sistema de valorização na administração pública. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca porque não quer querem resolver. Querem ir andando assim isto vai-se aguentando. É isto que está assim em cima da mesa. Portanto, esta questão da escola inclusiva, que é muito bonita, é um parangão muito bonito, escola inclusiva, depois que resposta é que se dá a isto? Não se dá. Não se dá. E são à custa de... Há escolas que não abrem a 100% todos os dias. Temos uma escola aqui nos Olivais que fecha dia sim, dia não, fecha à tarde, para conseguir manter a escola a funcionar durante a semana. Temos escolas que não abrem o pavilhão tal, não abrem o pavilhão tal, não abrem a papelaria, ou fecha a papelaria, fecha a... É isto que está a funcionar nas escolas, Srs. Deputados. Não vale a pena virem-me dizer que o rácio está a ser cumprido. O rácio não serve, tem que ser alterado. Depois, outra questão que é esta. E voltamos a insistir nesta questão que é, não há estabilidade de pessoal não docente nas escolas, não há estabilidade de pessoal não docente nas escolas se não houver dignificação da sua função. Esta é fundamental. A senhora Secretária de Estado, isto era quase que como que uma guerra. A senhora Secretária de Estado é favorável ou contra a carreira específica das escolas? Sabe que eu no primeiro momento até era contra. Agora até já sou a favor. Vocês de facto têm demonstrado que é verdadeiro, que isso é necessário. Mas sabe que a minha colega da saúde também quer, mas não está a conseguir. Mas se ela conseguir, eu garanto-vos que consigo para vocês. Isto é conversa? Isto não é conversa. Peço imensa desculpa, isto é brincar. As questões que estão em cima da mesa são questões muito sérias e são questões que têm que ser solução. A questão da carreira é valorizar salarialmente, é valorizar funcionalmente, é garantir que um trabalhador, quando entra para a escola, entra para uma situação de alguma estabilidade, que se sente bem a fazer o que está a fazer. Não é estar ali, como acontece hoje.
eu hoje estou aqui, amanhã disse ao meu colega, ao fim de 12 dias, agora esta questão da Bolsa, por exemplo, o que é esta Bolsa? Eu ainda não percebi o que é esta Bolsa. Os 1.067 concursos que foram abertos foram para escolas geridas pelo Ministério da Educação. A Bolsa é alimentada por todos aqueles que não passaram no concurso. Eu estou lá na Bolsa, amanhã sou preciso para aquela escola. São 5 dias, está no atestado médico do doente, eu vou para lá 5 dias, depois vou-me embora outra vez para a Bolsa. E eu vou andar, mas que Bolsa é esta? Não, queria uma portaria de rácios, com uma elasticidade suficiente para que a escola conseguia funcionar com a falta de 2 ou 3 trabalhadores. Isto é que é funcionar. Isto é pôr as coisas a funcionar. Não é criar uma portaria de rácios que me dá um número limite de trabalhadores para pôr a escola a funcionar. Se um adoece, a escola deixa de funcionar como deve ser. Isto não é sistema. Esta questão desta Bolsa que está aqui assim, o 57 ou 54, não me recordo bem, da Lei Geral de Funções Públicas, já prevê lá a abertura de concursos para substituição. Em termo certo, aliás, é a única forma legal, a termo certo, é para regimes de substituição ou de trabalhos de projeto, etc, etc, etc. Porquê que é esta Bolsa agora aqui de repente? Não, esta Bolsa não vai resolver nada e só é para as escolas que tiveram concurso aberto. Só para as escolas que tiveram concurso aberto. Esta é que é a questão fundamental. E como é que é? Eu vou para a escola, o trabalhador afinal não vinha amanhã, mas afinal ele apareceu, eu volto outra vez para a Bolsa. Mas o que é isto? Mas estamos a brincar com quem? Isto aqui. Não, desculpem lá, mas isto não é nada. Isto é uma falácia sobre esta questão desta Bolsa. A questão desta Bolsa, portanto, é esta questão. A portaria de rácios, a definição de formas de substituição mais céleres. Mas aqui há um aspecto que aqui foi focado que é verdadeiro. É verdade que este concurso de 2067 teve problemas por causa dos psicólogos. É verdade. Mas o problema é que não há psicólogos. Não é que tenham pôr os psicólogos nos concursos, porque eu acho perfeitamente que eles lá devem estar. Não estamos a contratar gente para ir tomar conta de vacas ou de bois. Estamos a contratar gente para ir tomar conta de crianças. E estas pessoas têm que ter, de facto, um concurso que da melhor forma, diga que ele tem as condições necessárias para exercer esta função. Tivemos numa escola em que um trabalhador nos contou, está aqui um trabalhador dentro da escola que andava na nossa mira antes de cá estar dentro. Quando ele estava por fora, nós estávamos todos ali à volta dele. Na semana depois, um concurso para tempo parcial, ele estava dentro da escola. Veio-nos exigir o tal certificado que prova que nós não temos ligações pedófilas e coisas do género. E para quê? Para depois fazer este tipo de concursinhos para substituição? É isto que se faz nas escolas hoje. É isto que se faz nas escolas hoje. Portanto, isto é outra questão que tem que dizer. E depois é a questão da descentralização. Vocês sabem que a descentralização no diploma das escolas só fixa às escolas os trabalhadores que forem transmitidos pelo Ministério da Educação. Todos os trabalhadores que forem contratados pela autarquia local para a escola, portanto, podem estar na escola à segunda e à terça, à quarta e à quinta estão na piscina, à sexta-feira estão no orinol público, se for preciso. Portanto, é isto que eu vos estou a querer dizer. A questão da passagem das escolas para as autarquias locais não tem um mínimo de respeito pela escola pública. Um presidente da Câmara pode contratar um trabalhador assistente operacional e pô-lo na escola, na cantina, onde ele quiser. Agradecia que pudesse concluir. Eu vou concluir. Só vou dizer isto, Srs. Deputados. Esta é mais uma vez que nós vamos aqui colocar esta questão. Os trabalhadores das escolas, como aqui dissemos, ganham muito pouco dinheiro. Quando fazem greve, perdem o seu dinheiro. E se a luta está aí, é porque a razão lhes assiste. E o que pedimos é que haja atenção desta Casa, que é a Casa que faz as leis, no sentido de alterar este processo e pôr isto no caminho certo. Muito obrigado. Obrigado nós, naturalmente, pela compreensão. Esta questão do rigor do tempo tem que ser aplicada, embora nós façamos um esforço no sentido de deixar que as ideias sejam completas, para que todos percebam que o que podemos inferir desta audição é da preocupação de todos, sem exceção, por uma escola pública cada vez melhor, com mais qualidade, com meios, naturalmente. Nós agradecemos à Federação o facto de terem vindo cá prestar estes esclarecimentos e agradeço também aos seus deputados a forma como decorreu esta audição. A ordem do dia vai continuar. Despedia-me só dos dirigentes da Federação Nacional. Boa tarde a todos.